Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje, a gente tem um material bem específico para analisar. É um e-book, o 9 Esboços em Efésios. Basicamente são roteiros, né? Roteiros de sermões sobre a carta aos Efésios. E a nossa ideia aqui é, mergulhar nesses esboços e tentar tirar as ideias principais, os pontos que o autor achou mais relevantes. O material se propõe a ser uma ferramenta de estudo, né? Então vamos ver o que ele destaca dessa carta. Exato. A proposta do e-book parece ser essa mesmo. Um guia pelos temas centrais de Efésios, coisas como salvação, a unidade da igreja, como viver a fé no cotidiano e até aquela noção de batalha espiritual. Mas antes da gente entrar direto nos esboços, talvez, só um panorama rápido da própria carta de Efésios, para situar todo mundo. Ajuda, né? Boa ideia. Ajuda sim. Bom, Efésios, tradicionalmente, a gente atribui a autoria ao apóstolo Paulo. Ele teria escrito provavelmente lá de Roma, quando estava preso, por volta de 60, 62 depois de Cristo, e o destino era a comunidade cristã de Éfeso, que era uma cidade super importante na época. A carta é meio conhecida por ter duas partes, né? Uma primeira mais teológica, cheia de doutrina, e a segunda mais prática, tipo como aplicar a fé. E os esboços do e-book parecem seguir essa linha, pelo que vi. O primeiro já mergulha de cabeça no capítulo 1 de Efésios. O título é A Riqueza do Avivamento em Cristo. Aí ele já entra nos temas bem densos. Bênçãos espirituais, eleição divina, sabe? Aquela ideia de Deus ter escolhido antes do mundo existir. Adoção, redenção pelo sangue de Cristo é pesado. Como que os esboços lidam com essa profundidade toda? Tentam simplificar? Olha, pelo que o material sugere, a ideia é tornar acessível sim. Mas o ponto que parece ser assim, o coração da coisa logo no início e que aparece em outros esboços também, é a graça. O esboço sobre Efésios 2, por exemplo, Vivo em Cristo, o milagre do avivamento. Ele bate muito na tecla da gente passar da morte espiritual para a vida. E o ponto-chave é, não por mérito nosso, mas como um dom de Deus. O autor parece querer frisar isso, que na visão de Paulo ali, a salvação é presente, pura graça. Essa questão da graça é de fato central em Paulo, né? E nos estudos sobre ele. E falando em partes que sempre chamam atenção, tem a famosa armadura de Deus. Lá em Efésios 6, também virou um esboço. Como é que o material trabalha essa metáfora? É só listar as peças ou vai além? Vai além, sim. A abordagem apresentada é que não é uma armadura literal, óbvio, mas um revestimento espiritual para lidar com o que o autor chama de guerra espiritual. O esboço detalha as peças: cinto da verdade, couraça da justiça, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, escudo da fé, esse para apagar as setas inflamadas do maligno, né? E o capacete da salvação e a espada do Espírito que ele identifica como a palavra de Deus. O foco parece ser bem prático. Como a gente usa esses recursos de Deus para resistir no dia a dia espiritual. Entendi. Então, a leitura que o e-book faz da armadura é menos sobre, identificar inimigos específicos e mais sobre o nosso preparo e a nossa dependência de Deus para ficar firme. Exatamente, isso mesmo. Se a gente conecta com o resto do livro, os esboços parecem mostrar a vida cristã como algo que exige, sim, preparo constante, vigilância contra influências negativas, o que Paulo chama de forças espirituais do mal. A armadura vira um símbolo dessa prontidão diária, dessa necessidade de buscar força em Deus. É uma visão bem voltada para a postura do crente. Faz sentido. E outro tema que Efésios bate muito na tecla, e que os esboços devem cobrir, é a unidade da igreja, né? Como que os esboços dos capítulos 3 e 4, o mistério revelado, unidade e maturidade da igreja, abordam isso. Olha, eles dão muito destaque para aquela ideia que, na época, era bem revolucionária. A união de judeus e gentios, os não-judeus, num corpo só, que é a igreja. E isso através de Cristo. Isso é apresentado como tal mistério que foi revelado a Paulo. E os esboços, eles enfatizam que manter essa unidade não é automático. Exige esforço ativo, sabe? Cultivar humildade, mansidão, paciência, amor uns pelos outros. E isso não fica só no discurso, imagino. O e-book consegue ligar essa unidade com a vida prática. Sim, sim.
Os esboços tentam fazer essa ponte. Por exemplo, o material sobre Efésios 5, ele usa a relação marido-esposa como figura da relação de Cristo com a igreja. A ideia é que a dinâmica na família deve espelhar essa unidade e esse amor sacrificial. E tem também aquele chamado forte para viver como filhos da luz, que implica um contraste bem claro com as obras das trevas. Ou seja, um jeito de viver que mostre essa nova identidade em Cristo. A unidade se mostra no comportamento, né? Ok. Então, se a gente fosse juntar tudo isso, qual seria o grande retrato de Efésios que esses esboços... Olha, me parece que é uma visão que tenta equilibrar a teologia profunda com a aplicação no dia a dia. Os esboços destacam muito as bênçãos que vêm pela graça e a eleição, adoção, redenção, tudo isso, mas também a importância gigantesca da unidade da igreja, superando barreiras culturais, étnicas, e junto disso, o chamado para uma vida ética diferente, transformada, que sirva de testemunho, né? E claro, a necessidade de estar espiritualmente pronto para as dificuldades, para essa batalha. Uma fé que é, ao mesmo tempo, um presente que a gente não merece e uma tarefa para ser vivida todo dia. Exatamente. É bem isso. E essa análise toda talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? Paulo falou desse mistério revelado, dessa união radical de povos diferentes em Cristo, lá para os Efésios, no mundo cheio de divisão. Como será que essa ideia que os esboços trazem à tona pode, sei lá, desafiar ou inspirar a nossa maneira de lidar com inclusão, com unidade, com superação de barreiras hoje, nos nossos contextos que também são tão divididos? Fica aí a reflexão. Material em PDF disponível por apenas R$ 19,90. Só chamar no direct ou privado.